Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do videocast do Rank My App. Eu sou a Juliana Assunção, uma das sócias fundadoras aqui da empresa, e eu estou com um convidado super especial também aqui, que é o Thales Cerqueira, gerente de e-commerce da Tokstok, uma das principais marcas desse ramo aqui no Brasil e líder aí desse mercado. A gente vai falar hoje sobre a jornada do usuário nesse mundo de aplicativos no universo mobile. Eu quero falar aqui bastante sobre segmentação, muitos assuntos relacionados a dados e, obviamente, aqui o Thales vai dar o seu show com todo o seu conhecimento que a gente já estava falando aqui nos bastidores. Então, antes de mais nada, obviamente, eu vou pedir para o próprio Thales aqui se apresentar. Thales, fala um pouco da sua experiência, ou até onde que você chegou aqui para ter todo esse conhecimento. E se você puder falar um pouco aí do nascimento do app da Tokstok, que a gente também estava conversando aqui, eu achei bastante curioso. E só para fins de curiosidade, eu faço questão de falar, eu particularmente sou uma cliente da Tokstok, estou aqui super honrada de falar sobre isso com o gerente de e-commerce. Thales, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Bem, primeiramente, obrigado pelo elogio. E ainda saber que você é uma cliente é muito valioso, tá? Eu sou um cara que eu nasci no mercado de marketing. E daí, com o passar do tempo, eu tive uma primeira experiência com e-commerce. Acho que foi lá em 2011. O aplicativo a gente nem acreditava na época que ia ficar tão grande. Já tinham discussões, etc. Mas era incipiente ainda. E conforme eu fui avançando na carreira, eu fui aprendendo administração, fui caindo no mercado de consultoria, tive que fazer alguns cursos de gestão de projetos e, por fim, com o boom dos dados, nessa época eu já estava fazendo People Analytics no Grupo Pão de Açúcar, eu falei, bem, preciso estender meu conhecimento nesse mercado de dados e tals, e eu fui fazer um curso de inteligência artificial. E daí foi mais ou menos nessa época que eu entrei na C&A para fazer o BI de e-commerce deles. A gente acelerou muito, numa época que a loja estava aberta, numa época que o e-commerce também estava acelerando, mas a gente não imaginava que ia acelerar tanto. E vem a pandemia, a gente acelerou, sei lá, que eu já escutei algumas vezes, né? Foi o grande CTO que entrou para tudo que era mercado digital. Então a gente viveu essa época, acelerou muito. E depois eu vim para a Tokstok num mega desafio, que era literalmente acelerar as estratégias de site app, principalmente. E hoje com site B2B também, que acabou de sair do forno. Depois eu te conto um pouco sobre essa história. Nossa, quero saber mesmo. E a Tokstok, então, nessa sua entrada e esse nascimento foi no meio da pandemia, basicamente, né? 2021, Exato. mais ou menos. O site já existia. Uhum. Eles passaram por uma série de transformações no sentido logístico, de melhorias, etc. Mas o app, ele nasceu há 1 ano e meio atrás. Sim. Então, e ele nasce com o intuito muito de sanar uma dor da cliente, que era muito de onde está meu pedido, o que eu comprei, quando que vai chegar. E depois a gente vê o grande potencial dele de vendas. E daí eu acho que começa toda a aceleração do que a gente acredita dentro do mercado, principalmente de apps. Com certeza. A nossa empresa, o RankMyApp, nasceu literalmente em 2015, que foi justamente nessa época em que muitos dos aplicativos, principalmente, mas não apenas de e-commerce, começaram a expandir o aplicativo como um canal de venda e não só como a gente estava falando, uma vitrine de produtos e tudo mais. Total. Isso é super interessante. Se a gente for ver no mercado como um todo, é relativamente recente, né? São poucos, não é nem 10 anos atrás, né? Total. Eu achava incrível. Eu conheci vocês em 2019. Olha só. E 2019 vocês já tinham um nível de maturidade alto se eu tivesse que avaliar o que as empresas no varejo conseguiam absorver de informação. Então, até a título de elogio, eu acho que vocês vêm fazendo um trabalho super relevante para empresas do varejo tomar decisão. É legal, fico feliz. Saúde, ouvir isso. E é legal ver o desenvolvimento de vocês. Que legal, fico feliz. E 2019 foi um ano muito chave e eu gosto de dizer que as principais marcas brasileiras, e eu colocaria já a Tokstok a partir, né, nesse meio, são as marcas que puxam a inovação no Brasil. Então, muita coisa do que a gente é hoje é por conta dos nossos clientes. Uhum. É absurdo. Mas, gente, estamos aqui para falar de jornada de usuário. E eu acho muito legal toda a sua experiência com dados e tudo mais, que é algo que hoje em dia tem se falado muito, né?
Audiência, segmentação, várias opções e canais, mas eu queria começar aqui uma primeira pergunta, que é em relação a Tokstok especificamente, se você puder falar das outras experiências também, em relação a estudos como um todo, porque não adianta você só fazer determinadas ações, como você falou, saber qual público, onde está meu público e tudo mais, sem embasamento de dados. Como que vocês fazem esses tipos de estudos para audiência, segmentação? E se vocês fazem, como que foi o início disso? Conta aí quais os desafios, porque são muitos dados e para muitas empresas é a primeira vez que está se falando sobre isso. Eu acho interessantíssima essa pergunta, mas assim, quando você nasce no mundo do e-com, você vê dados a cada, literalmente, segundo. Então, eu acho que é meio intrínseco para quem é profissional de e-commerce ter que aprender alguma coisa de dados. Esse é o primeiro ponto. No início da jornada do app, a primeira coisa que a gente fez foi homologar todos os dados e eventos, e a gente acabou escolhendo usar o Google nesse sentido, para ver a jornada da cliente dentro do aplicativo. E comparar com o site e, obviamente, mobile browser e desktop. E ali você começa a aprender quantas vezes a cliente do aplicativo entra no mês. Quantas vezes a cliente no mobile browser entra. Que dia da semana. E isso começa a te gerar N tipos de insight. Então, por exemplo, na Tokstok eu posso te falar que nos finais de semana a cliente gosta demais de usar o celular dela. Então, existem alguns comportamentos e são análises muito básicas que qualquer varejista deveria fazer já para implementar algumas ações e comunicações específicas para cada device a cada dia. Então, se eu tivesse que te falar, a primeira mudança foi essa que a gente fez na Tok. E isso, eu já te dou até uma ideia que quase dobrou a relevância do aplicativo em um mês. Então, eu acho que existem estratégias e análises simples que geram resultado. E, obviamente, tem estratégias mais robustas, que eu até vou te dar um exemplo. Hoje, a gente consegue, via machine learning, ou até com outros tipos de clusterização, plotar quem é a cliente da Tokstok em clusters bem definidos e traçar qual que é a jornada desse tipo de cluster dentro do app, dentro do site, e como que eu faço para ir engajando a cliente durante a jornada dela. Só que isso, para mim, já é uma análise bem mais avançada. Você precisa já passar um aninho ali, entendendo os dados mais básicos, para daí começar... A comparação também, né? Obviamente. Exato. E uma coisa que eu acredito muito é que o varejista sozinho, ele não consegue avançar no que é a jornada da cliente. Ele também precisa de grandes parceiros. Então, a título de exemplo, tem alguns parceiros que eles fazem vitrine de recomendação. Eles são necessários para o varejista para a gente conseguir dar a melhor jornada e mais personalizada para o cliente. Ao mesmo tempo que o varejista precisa saber analisar esses dados e implementar algumas comunicações mais eficientes. Entendi, faz todo sentido. E que faz mais sentido ainda quando você fala sobre essa evolução do aplicativo relativamente recente. Total. E aí eu vou puxar um gancho de uma parte que você já falou, que gostaria de me aprofundar mais, que é em relação ao engajamento dentro do aplicativo. Todo esse formato desse estudo, até esse teor comparativo com o site, eu acho que, apesar de muitas críticas nesse sentido, né, que falam que o aplicativo é de uma forma, o site é de outra, mas é importante ter essa comparação até pelo histórico da empresa. Com todas essas informações, vocês têm uma ideia da jornada do usuário, sejam várias jornadas ou uma ou algumas unidades apenas, mas como que vocês se utilizam disso para trabalhar campanhas, por exemplo, de engajamento, campanhas específicas para alguns pontos específicos da jornada? Vocês fazem dessa forma ou considera tudo como uma coisa só? Isso dentro do app mesmo. Dentro do aplicativo, vamos lá. Pensa o seguinte, é muito normal que a cliente do aplicativo ela entra quase o dobro do que uma cliente dentro do mobile browser. Então, eu entendo você querer fazer uma comunicação 360, que para mim é alguma coisa que era muito relevante no passado, mas hoje com a hiperpersonalização talvez não seja 90% das estratégias. Eu acredito que ela deve existir, principalmente quando a gente fala de branding, principalmente quando a gente fala de qual que é o seu tom de voz, quem é sua cliente, como você vai se comunicar com ela. Mas quando eu vou para a estratégia dentro do app,
Eu tenho dias que são mais relevantes, eu tenho horas que são mais relevantes, eu tenho como puxar até fazer uma ação que ela perdura meu dia todo e eu dobro a quantidade de usuários depois no final do dia. E isso tudo são comunicações junto com marketing, com propostas comerciais que as pessoas estão alinhadas dentro de um calendário, dia a dia, e analisando se deu certo ou não. Porque eu acho que tem um negócio no e-com que é assim, você vai errar. Mas você tem que errar rápido, aprender rápido e depois implementar melhor. E é por isso que eu falo muito também do teste AB. Às vezes você vai colocar lá um CTA que você acha que é maravilhoso, mas para cliente não é. Então eu acho que é uma constante evolução. E uma coisa que eu acho que todo varejista, sincero, precisa também deixar muito claro é que se tem um mercado que faz bem isso, é o mercado de games. Games, sim. Inclusive, assim, eu acho super interessante, principalmente pelo fato que não são áreas super conectadas. Eu costumo falar que muitas coisas, eu costumava falar muito em relação ao onboarding dos aplicativos. Quando você entra no aplicativo de games, hoje em dia é muito maduro, mas Sim. as 8, 10 anos atrás estava começando isso. Você entra no aplicativo, de cara você já ganhava algumas moedinhas, já começava a ganhar. Era muito fácil você passar do primeiro, segundo nível. E no e-commerce, me corrija, por favor, e entre mais em detalhes, mas você entra, você já ganha o cupom. Isso é uma grande referência dos games. Total. E vai muito além só do onboarding, né? Exato. E assim, eu brinco que tem 2 pilares relevantes dentro de uma estratégia de com. Você tem um pilar de performance e você tem um pilar inspiracional. E pelo Inspiracional? E isso a gente leva muito como uma verdade dentro da Talkstock. É importante inspirar o cliente, mas é importante ter performance. Então, a título de exemplo, hoje em qualquer e-commerce, 60% das pessoas, a primeira página que elas vão cair é na PDP. Então, a PDP vai ser uma das páginas mais valiosas, não vai ser necessariamente na home. Hoje, com Universal Links, o aplicativo também é muito parecido, mas tem mais gente que vai entrar na home pelo app. E daí vem aquela máxima. Quanto você quer ser inspiracional, gerar conteúdo, passar essa informação para sua cliente para ela voltar e se engajar, e o quanto de performance você tem que ser. Então, por isso que eu acho que uma área de com ela tem que estar muito atrelada à área de tecnologia, porque tecnologia vai de fato olhar elemento a elemento, bounce a bounce, e fazer melhoria contínua do produto. Mas muito olhando a jornada da cliente, onde que ela não está conseguindo entender como que funciona aquela tela. E no pilar inspiracional, eu acho que a gente tem que aprender com o mercado de games, por quê? Check-in. Você tá 6 dias sem entrar no aplicativo. Poxa, você já viu? Você comprou uma cozinha industrial. Você quer saber um pouquinho de cozinha industrial? Entra no aplicativo, tem uma página que a gente fez só para você. Então, eu acho que quando o varejo chegar nesse nível e que esse nível de inspiracional também não perturbe a performance, é quando a gente vai chegar numa maturidade alta de e-commerce, seja site, seja app. Concordo completamente e gostaria que você falasse um pouco mais dessa parte da performance, aliado também a toda a parte inspiracional. Adorei esse conceito desses 2 pilares, que é alguns indicadores. Quais números você visualiza para cada um desses pilares, né? Porque eu acho que tem alguns que são muito óbvios e eu gosto de chamá-los de métricas de vaidade, como tenho mais downloads, então meu app está indo bem. E isso é uma falsa verdade, Total. é um falso positivo, né? Hoje em dia eu acho que está mais disseminado isso, mas principalmente para apps que já vêm de marcas consolidadas no mercado, talvez essa não seja melhor. Fala um pouco dos indicadores que você mais utiliza. Pra você ter uma ideia, acho que um dos primeiros indicadores que eu entrei na Talk e eu fui ver foi retenção. Então, eu acho que quando a gente fala de app, falar de safra é muito importante. Então, se eu tenho uma safra que entrou em janeiro, eu quero saber quantos voltaram em fevereiro, o que eles compraram, o que eles fizeram. Então, para mim, a retenção é extremamente importante. Em visão de cohort, tudo. Sim. Exato. E até porque a gente tem um quê no e-commerce que é novembro. Então, se você não vai entender que há 12 meses atrás, ou seja, novembro do ano passado, você tem X% das pessoas que vão voltar esse ano, você precisa estar preparado para recebê-las. Saber o que elas compraram e que eventualmente elas estão dispostas a comprar agora. Outra métrica que eu acho maravilhosa é a frequência de visita. Então, se normalmente dentro do teu aplicativo a cliente entra quase uma vez por semana, se do nada cair para 2, 3, você está fazendo alguma coisa errada. Então, que eu acho que vai medir um pouco essa inspiração.
O tempo, e daí eu tenho páginas dentro da Tokstok que são mais inspiradoras. Então, se a cliente também fica pouco tempo, eu sei que eu tô fazendo errado o conteúdo. Então, a métrica de tempo, eu acho que daí vem muito do mercado de games. E quando eu falo de clusterização, eu tenho clusters de cliente que são novas. Elas vão procurar um produto eventualmente por oportunidade. E elas vão comprar um produto até com um ticket médio mais baixo. Só que se elas tiverem uma boa experiência nessa primeira compra, a chance dela voltar e se tornar um cliente muito maior para mim é maravilhoso. Então, quando você começa a ter esse tipo de olhar de qual que foi o cluster que entrou, como que ele entrou e qual foi a experiência dele até no sentido da entrega do produto, você consegue avançar e estimular ela a que ela migre para clusters que você acha mais importantes ou mais maduros dentro do comportamento de compra. Sim. Então, eu falei aqui de 2 indicadores. Acho que a conversão é básico, porque daí eu já estou voltando para a performance. E é aí que eu entro. Eu não quero ter uma frequência de visita de 10 por mês e, ao mesmo tempo, dropar a minha conversão para 0,20. Então, é esse balanço que eu acho que a gente tem que tomar de decisão. Fora isso, o ARPU, o custo por instalação, que a instalação eu acho muito mais quente do que download. Quanto a safra vai gastar em 28 dias, quanto ela vai me custar. E daí sim você estimular o mal do aplicativo. Então acho que tem inúmeros indicadores importantes. Muito legal, muito legal. E faz muito sentido em vários aspectos esse conjunto de indicadores. Isso é uma coisa que a gente prega bastante e também, obviamente, há muitos anos, que não é só um indicador que vai definir o sucesso do aplicativo. É um conjunto de coisas. E agora eu gostei bastante dessa questão dos 2 pilares. Eu acho que faz todo sentido. E vocês têm um indicador, por exemplo, até do review. Uhum. E daí tem aquela análise de sentimento e vocês conseguem saber. Para você ter uma ideia, às vezes a gente pega o rating de produto, vê o review e devolve isso para o comercial. Então, esse fluxo, se ele existe, deveria existir para o produto, review de app, manda para tecnologia e muda algumas coisas dentro do teu aplicativo. Sim. Em geral, a gente costuma fazer essa categorização dos comentários, né, dos reviews, e justamente definir, 90% tá falando desse bug dessa tela e tudo Exato. mais. Arrumem, porque isso até vai... o onboard. Exatamente. O que você acabou de falar. Às vezes o onboard não é mais necessário. E isso acaba entrando na jornada do usuário para você identificar algumas coisas que possivelmente no momento do desenvolvimento não estava lá. Exato. Você fez essa conexão aí vamos resumir bastante, o marketing conectado com o comercial, possivelmente com o produto. Eu queria entrar com a tecnologia, tanto como o desenvolvimento do aplicativo em si, como esse boom de opções de tecnologia para quase tudo, né? Obviamente, e para todas as áreas também. Como que na Tokstok, e pensando principalmente aí de como lidar com o público e vários clusters, como você comentou, como que é o impacto dessas milhões de opções de tecnologia para vocês? Vocês são mais tradicionais nesse sentido? Vocês aceitam novas tecnologias? Vocês testam outras formas? Como vocês tratam essas tecnologias novas? Vamos lá. Só para complementar uma coisa, a gente não falou de CRM. Mas que daria um episódio enorme aqui, né? Exato. Mas para mim, push, quando você fala de app, tem que ser bem feito, assim como uma mensageria interna. É só um disclaimer, porque daí eu tenho outros indicadores nesse sentido. Quantos que abriram, tal, etc. Exato. Agora, falando de tecnologia, e é um ponto que eu até acho que mencionei quando a gente estava conversando anteriormente. O varejo, ele não consegue acelerar sozinho com as melhores inovações. Então, se eu quiser fazer o story dentro do app, eu tenho um tempo de desenvolvimento e eu não sei a eficácia disso. Eu não sei o ROI. E se algum parceiro consegue evoluir nesse sentido e ele me entrega esse tipo de ferramenta, então os parceiros, os pequenos parceiros com grandes inovações, eles conseguem estimular o varejo a que seja melhor. E daí, na minha opinião, varejo que não quer testar é varejo que não quer evoluir. A única questão é como que você vai medir. Daí você tem que medir da forma correta. Então, se você vai medir uma nova ferramenta no sentido de tráfego, que você está splitando 90% vai para essa ferramenta e 10% não vai, que é seu grupo controle, você tem que mensurar. Tá bom, se todo mundo tivesse nesses 10%, quanto de dinheiro eu traria? Qual que foi minha margem? Porque o financeiro no final do dia vai perguntar a última linha.
e ver seu ROI. E daí, se de fato tá dando um ROI maravilhoso e tua cliente vê valor naquele produto, eu acho que é uma tática 100%. E a Tokstok, a gente implementa muita coisa. A título de exemplo, teve um parceiro novo que apareceu pra gente. Posso falar o nome? Acho que pode. Chama Data Milk. E eles têm uma certa personalização de pequenos elementos durante a navegação. E mostra até quantas pessoas estão vendo aquele produto naquele momento. Então, tem uma série de sensos de urgência ou então relevância do produto que ele vai mostrando de acordo com a navegação, que é um mega algoritmo. Como se fosse um mapa de calor da jornada, mais ou menos. E daí pensa que cada usuário ele vai ter o que ele navegou na última sessão ou na sessão atual, que para mim é um dos dados mais quentes de com. E a gente vai personalizando de acordo com o que ele viu ou com os segmentos que são similares. Iniciar esse tipo de projeto é um projeto que tem que ser ganha-ganha. Então, tanto pro varejista quanto pro parceiro. E foi isso que aconteceu. Então, mensurar dia a dia o que está acontecendo, qual que é o lift de conversão, e depois, no final do dia, qual que é o ROI. E eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter. Óbvio, tem momentos que, a título de exemplo, pandemia, no início da pandemia, todo mundo estava sem caixa. Então, não era o momento de você testar grandes tecnologias, porque você não poderia estar no risco de perder muito dinheiro. Mas tem que acontecer. Obviamente, faz todo sentido. Eu achei interessante que você trouxe esse momento, pandemia como um todo, porque eu queria que a gente falasse mais da Black Friday em si. Você, obviamente, comentou, de novembro, enfim. Mas esse ano vai ter uma coisa diferente, né? Que é Black Friday. Algumas, né? Do plural, exatamente. Black Friday, tem a Copa do Mundo, tem inclusive, acho que um dos jogos é 24. Na véspera da... Nossa. E a eleição também, e também o final de ano, o primeiro final de ano após, né, entre várias aspas, da pandemia. Não é só um dia, né, a gente fala todo esse momento, e sim um período. Como vocês estão se preparando, até pelo fato de que toda essa organização e toda essa estrutura do aplicativo mobile na Tokstok é relativamente recente? Como é que vocês estão se preparando para esse conjunto de datas comemorativas que parece que foi uma coincidência absurda, né? Hoje, eu fico muito feliz que eu consigo desdobrar todo o calendário junto com o marketing comercial. Então, eu vou estipular o que vai acontecer dia a dia até o final do ano. Por que eu tô falando isso? Se eu for analisar o cenário mais macro, a gente vai passar por uma eleição que, independentemente do resultado, vai gerar satisfação e insatisfação para ambos os lados. Vai gerar algum buzz de algum motivo. E é muito normal que no ano de eleição as pessoas tendam a não investir tanto. Porque você tem um risco, dependendo de quem for entrar. A eleição acontece em outubro. Então vai depender muito do humor da família, literalmente indo pro princípio da economia. Como que vai estar o humor da família em novembro. Fora isso, a gente tem que lembrar que a renda diminuiu, quando a gente fala per capita, a inflação subiu, o poder de compra tá pior, a inadimplência, não. Então você tem uma questão que tá se assolando no mercado de varejo e que a gente viu muito o resultado disso nos grandes varejistas. O outro ponto os Estados Unidos também tá mirando para um cenário econômico não tão bom. Daí, atrelado a isso, a gente vem com uma Copa do Mundo, dia 24. E justo na última semana da Best, que é quase um mês de receita para qualquer varejista. E já existem discussões para trazer para o dia 25 o grande dia da virada da Best. Então, dia 24 é o jogo, dia 25 a grande virada. Daí você termina a Best Friday até novembro e depois entra na Cyber Monday. E daí o e-commerce ainda sofre de outra coisa. Que a nossa venda de dezembro é até dia 15, 17. Porque depois você já tem o prazo de entrega, que obviamente vai exceder. E eu tô olhando muito pro meu mercado de imóveis, etc. Que ele provavelmente vai exceder dezembro e já vai começar a ter as entregas no dia 1 de janeiro. Essa já virou o ano, já. Exato. Então, atrelado a isso, eu acho que dentro das estratégias comerciais existe muito a necessidade de pegar parte do que você tinha de expectativa de novembro e diluir nos meses anteriores. Então, com ações exclusivas, etc. Mas quando eu olho o mercado de app, quem não tá fazendo aquisição agora
vai sofrer em novembro, porque a gente sabe que vai inflacionar o mercado inteiro em outubro. E também pensar em toda aquela galera que existiu nas safras passadas e como que eles vão voltar em novembro e para comprar o quê. Então, a título de exemplo, no mercado de roupa, se eu dei um boom gigantesco para produtos infantis de 1 a 2 anos, eu tenho que estar preparado para 3 a 4 esse ano. Então, acho que é mais ou menos por aí que eu traçaria o cenário. Sim. Mas eu acredito bastante na Best desse ano. Que legal, que legal. Pra gente do Rank My App, é relativamente comum, em julho, agosto, até início de setembro, é a nossa época, entre aspas, né, de Black Friday. Que é quando os nossos clientes, a maioria dos nossos clientes já estão preparados e começando ações para isso. E a gente, obviamente, depois de alguns anos, já começa a saber, ó, se você não está fazendo nenhuma ação, ou pelo menos estudos levantando dados, possivelmente vai ter algum atraso, problema nas suas ações, principalmente, mas não apenas campanhas de aquisição lá no final de outubro, início de novembro, dedicados para Black Friday. E tem um outro ponto que eu queria voltar no gancho que a gente falou do início, da jornada, literalmente, né, da linha do usuário, especificamente para essas datas comemorativas, porque quando a gente fala de uma forma bem geral, tá, de conceituação de UX e tudo mais, tem aquela jornada que a gente gostaria que o cliente fizesse. E para aplicativos, ela é, vamos dizer assim, muito padrão, vamos dizer. Abre aplicativo e tudo mais, cadastra. No caso de e-commerce, faz a compra e recorrência, assim por diante. Agora, pensando na jornada real. Nem sempre é assim. Você mesmo já falou, às vezes entra, não entra, faz a primeira compra, fica na expectativa da segunda. Considerando todo esse acúmulo de datas comemorativas, não só Black Friday, pensando no Tokstok como, de certa forma, uma das primeiras aí, já com tudo aberto e tudo mais. Como que vocês lidam com essa jornada ideal, a de ouro, versus aqui vocês profissionalmente já sabem que vai acontecer diferente? Eu vou dividir minha resposta em duas. Tá. Eu acho que tem uma parte de tecnologia, que é literalmente saber quais os elementos que eu não tenho hoje que são relevantes para novembro. E isso já mapeamos, porque senão você não tem tempo de implementação. Mesmo dentro de tecnologia, é muito normal o mercado querer fazer um boom. Então, pintar o aplicativo todo de preto, não sei o que. E eu acho que é legal. A cliente, ela vê valor nisso. É esperado isso também, até para uma questão visual, enfim. Mas você tem que estar preparado para fazer esse tipo de movimento. Já vi muito varejista tentar fazer isso uma semana antes e quebrar inteiro, tanto site quanto app. Coitada das áreas de tecnologia. Exato. E o outro ponto, e daí eu acho que é por isso que eu falo tanto de mídia, vou chamar de mídia paga, CRM e a própria estratégia do aplicativo, que esses caras precisam andar juntos. Então, eu não consigo fazer uma estratégia só app no sentido de produto ou jornada, se CRM não estiver falando com a pessoa correta no momento correto, com uma régua bem definida, com os push segmentados, os automáticos, eu não consigo fazer isso tudo se mídia paga não estiver preparada lá atrás para fazer aquisição e depois retargeting e reengajamento. Então, eu acho que essa estratégia dentro do que é o mercado de app precisa estar muito consolidada e andar junto. Fora isso, olhando mais internamente no sentido de jornada, na Best Friday, eu gosto muito de analisar as taxas de sucesso. Então, para mim, existem 3 grandes taxas de sucesso. Do total de pessoas que entraram na home, quantas de fato conseguiram ir para uma página de produto e tiveram sucesso, olhando a página de produto. Sucesso seria uma compra? Ou não necessariamente? Elas viram a minha página de produto na minutagem que eu sei que você seta é correta. uma... Tá. Daí depois, do total que foram para uma página de produto, quantos chegaram no carrinho sem balse nenhum ou problema na página, e depois do carrinho para finalização da compra. E essas taxas de sucesso, eu posso criar N, tá? Elas são importantes para a gente não só diagnosticar em novembro, mas como novembro eu tô falando do dobro da venda normal de um mês, você precisa fazer diário. Então, e isso vai te ajudar até a atrelar a produto. E hoje eu te falo, cada banner, cada vitrine, a gente tem esse tipo de análise. Até para saber onde a gente errou, onde a gente acertou. Então, não sei se faltou alguma parte na resposta, mas eu acho que
Isso é necessário, tá? Não, gente, essa última resposta sua foi uma pequena grande aula. Então, quem estiver ouvindo, assistindo, escutem muito isso, porque essa questão que você falou dessas métricas de sucesso, ou os números de sucesso, vamos dizer assim, não é padrão. Depende do aplicativo, Exato. Depende do mercado e assim Vou te por dar diante. um exemplo maravilhoso. Sim. Eu não jogo FIFA, eu sou daltônico. Olha! Então eu não consigo saber com quem tá a bola, então não gosto de jogar. Só que se você perguntar para quem desenvolveu o jogo, qual que é a métrica de sucesso, são clientes que jogam pelo menos 2-4 horas por dia. Uhum. Então essa é a taxa de sucesso. É saber que o usuário, quando ele logou dentro do FIFA, ele jogou 4 horas. Se isso é verdadeiro, e o cara jogou uma, o que você poderia mandar para ele voltar e jogar mais 4? Será que é falar, olha, você ganhou uma promoção como técnico, você vai agora jogar com a seleção brasileira? Beleza. Então, eu acho que cada indústria, cada varejista, ele precisa saber quais são as suas métricas de sucesso e também dependendo do cluster. Por isso que eu brinco com o negócio do cluster. Se é uma cliente nova e ela está procurando uma grande oportunidade para ter uma boa experiência, a métrica vai ser uma. Uhum. Se é uma cliente retornante, que ela compra uma vez a cada 6 meses, a métrica eventualmente vai ser outra. Eu acho que é aí que está o grande brilho quando a gente olha as estratégias de app site, tá? Exatamente. E eu complementaria que é para todos os mercados. Total. Então, a gente fala hoje em dia, né? Tá muito fintechs, a categoria de finanças também. Mesma coisa. Games, como a gente já falou, varejo, do que a gente tá falando aqui. E eu queria, já partindo aqui para os nossos finalmente, porque senão a gente vai passar aqui 3 horas falando também. Você falou muito aí de ROI, de margem e tudo mais. E querendo ou não, para quem é profissional dessa área, a gente sempre precisa fazer as ações com o melhor custo-benefício de alguma forma. Não importa, às vezes, qual forma que é. Uhum. E aí eu queria que você deixasse aqui algumas dicas ou sugestões de uma forma mais geral, obviamente para o nosso mercado aqui, de varejo, enfim. Quais seriam essas ações, pode ser pensando aqui na Black Friday, datas comemorativas acumuladas, vamos dizer assim, que você pensa sempre fazer com o melhor custo-benefício? Você pensa primeiro no custo e depois vai ver o benefício, vice-versa? Você tem alguma estratégia de pensar nos dois juntos? Como que você pensa nisso com a sua equipe? Vamos lá. Pensando na experiência do usuário no final, obviamente. Tá bom. Na minha opinião, o varejo de e-commerce e app, ele não consegue andar tomando as estratégias sozinho. Você precisa estar alinhado com o teu financeiro e com os objetivos da empresa. Esse é o primeiro ponto. E eu sei que parece trivial, mas não é. Então, se você não explicar para o seu financeiro o que é um cohort, e que no dia 31 vai acontecer tal coisa, e ele comprar a briga com você, para você fazer uma aquisição de base, você vai capotar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nem tudo de jornada a gente vai conseguir fazer sozinho. Então, conseguir fazer algumas parcerias estratégicas para meses sazonais, ou até a omnicanalidade, isso precisa estar incorporado dentro da estratégia de app site. E daí, em datas sazonais, eu vou dar um exemplo. Acontece muito da cliente deixar para a última hora fazer a compra de uma data sazonal. Então, a grande questão é como que você aproveita isso, leva ela para a loja, se você tiver uma loja. Ou como que você dá um frete expresso e garante a chegada do produto. Então, e isso eu tô olhando para pequenas partes, tipo, no sentido da entrega. Aí já entra logística, já é outro alinhamento também. A título de exemplo, no último Dia das Mães, e você já trabalhou no varejo, não? Já trabalhei como fornecedora só. Boa. Até hoje só na perspectiva de terceira. É que se você for olhar a operação logística, ela é uma maluquice em qualquer varejo. Daí imagina que no Dia das Mães passado eu virei e falei, gente, eu queria já mandar com pacote presente para casa da cliente. Isso é um caos na operação. Para casa da cliente mãe, você quer dizer? Então eu queria mandar o kit com a caixinha bonitinha. O que a gente fez? A gente comprou as caixas. Eu fui lá junto com a galera de operações. A gente viu como tinha que montar as caixas. A gente tirou foto. Montamos. Cadastramos tudo bonitinho. A gente tentou fazer o melhor Dia das Mães possível para dentro do e-com e do app. Eu acho que esse tipo de ação é relevante. Uhum. Seja para você aprender
com os teus erros, seja para você gerar valor para uma cliente. Porque é muito legal quando você compra um produto e você tem uma entrega legal, uma experiência legal, porque é muito provável que você volte. Então, olhando a sazonalidade de algumas datas, e eu tô pensando muito aqui no meu mercado hoje, mas eu posso falar que o mundo da moda também vive com isso, tem 2 pontos que eu acho legais. Na Toque a gente instituiu o Toque Analytics. Toque Analytics, gostei do nome. Boa. Eu pego todas as buscas que aconteceram no site e no app, eu faço um grande mapa do que a cliente está buscando. Esse mapa, ele acaba me munindo de informações e eu sei qual que vai ser a tendência para os próximos meses do que ela vai ter interesse de comprar. Legal. E como eu faço isso com uma certa constante, na hora que chega uma sazonalidade, eu tenho uma ideia já de qual que é a categoria de produto que ela vai estar com interesse. E isso vai munir minhas estratégias dos banners, minhas estratégias das vitrines, etc. Fora a personalização, que a cliente já entrou e eu vou mudando um pouco os produtos que eu estou mostrando para ela. Então, eu acho que para data sazonal é importante você estar munido desse tipo de informação para você não ser pego de surpresa. A título de exemplo, na pandemia, quando começou, ninguém queria comprar uma blusa gigantesca de frio. Mas o moletinho, todo mundo queria. Todo mundo roupa queria. de ficar em casa. Roupa de ficar em casa. Exato. O varejista que não pegou isso, perdeu. E assim, perder 2 semanas no varejo são milhões. Muita coisa. Então, a mesma coisa. Carnaval, a mulher quer comprar um shorts godê e um paetê. Faz sentido. Então, se preparem para isso. A mesma coisa quando eu olho Natal. É festa, você vai se encontrar com a família. Eu preciso mostrar um pouco de mesa posta. Então, eu acho que existe esse alinhamento entre o comercial, o que você vende de produto, com as nossas estratégias dentro da jornada do e-commerce. Legal. Em resumo. Nossa, super. Muito legal. E essa questão de ficar preparado faz toda a diferença, até para você não reinvestir ou ter retrabalho. Ou como você bem disse no início, a questão de errar e errar rápido e aprender com os erros. Exato, é obviamente. Isso. Thales, eu tô adorando a conversa. Eu vou pedir pra gente fazer aqui um fechamento. Eu quero te pedir uma coisa, que é deixar vamos dizer aqui, uma dica final. Eu sei que é meio clichê isso, mas pensando no momento em que os profissionais de mobile marketing estamos atualmente, em que é muitas informações de novas tecnologias, muitas formas de visualizar o mesmo dado ou o que fazer com aqueles dados, e tem muitas informações disponíveis para o nosso mercado. Queria que você desse alguma dica final para um profissional que está nessa posição que você está hoje, para o que a gente consegue fazer para melhorar o nosso mercado e trazer cada vez mais informações relevantes para os clientes dos nossos clientes. E no seu caso, aí, os clientes da Tokstok. Eu acho que tem um ponto, para quem está do meu lado, se preocupem em ensinar o que a gente sabe para quem está dentro das equipes. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque vocês podem se surpreender com as ideias que vêm, independentemente do nível. Então, esse para mim é um ponto fundamental. Treinem, ensinem, é bom. O segundo ponto é pense simples. Então, às vezes a gente quer fazer a cada 10 modelos de machine learning, 2 vão para produção. Então, antes de fazer um negócio extremamente robusto, etc., é o que eu te falei. Às vezes a frequência de visita de um cliente é uma informação muito mais quente do que N outras. Então, pensa simples e depois você vai entrando em alguma coisa mais robusta, mas de acordo com a maturidade que você tem. Faz o arroz com feijão primeiro. Exato. Então, por isso que eu brinco muito entre o quão inspiracional você quer ser e fazer uma estratégia extremamente robusta de conteúdo, e o quão performance você tem que ser. 60% do teu usuário está na PDP. Então, pensa sobre isso, melhora a PDP. A performance dela tem que estar linda. Depois você pensa qual que é o conteúdo que você vai trazer nela, se você tem que ter algum elemento diferente, qual que vai ser a tua taxa ou os teus estímulos de engajamento, etc. Então, eu acho que essas são as minhas 2 grandes dicas e que eu acho que vale para N mercados. E assim, não parem de estudar e aprender. Acho que sempre vai ter alguém que vai te mandar um número que é extremamente relevante, um KPI novo. Então, aprendam.
Dicas de milhões, gente. Eu adorei. É isso. Muito legal. Thales, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Como pode te encontrar no LinkedIn? No LinkedIn, eu tô como... O nome é grande, né? Vou até dar quase uma LinkedInizada. Mas eu tô como Thales Cerqueira. Tô aqui como gerente de e-commerce da Tokstok. O nome completo é Thales Tinte Jurado Cerqueira, então Nossa. fica gigante. Nossa. Mas como Thales Cerqueira, a galera consegue se conectar e pode mandar mensagem que eu respondo com certeza. Com certeza. Eu acho que foi como eu disse mesmo, uma pequena grande aula. Thales, quero te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que esse vai ser um excelente episódio. Muito legal. E eu espero de coração de conversar com você mais vezes. Por Porque favor. eu aprendi muito e muito rápido aqui também, gente. Olha isso. No futuro pode ser professor. Com certeza. Eu tô mirando. Olha lá. Um dia eu chego lá. Olha só. Mas eu agradeço o convite, contem comigo. Acho que vocês já são parceiros há um bom tempo da minha vida. Olha só. Não só dentro das empresas. E foi muito legal o bate-papo. Com certeza a gente vai se ver mais vezes. Que legal. Muito obrigada. E mais uma vez, obrigada a todos que assistiram e ouviram aqui esse episódio. E até a próxima, gente. Um abraço. Obrigado.